boa noite para todo mundo que está chegando aqui. Essa é mais uma edição do Papos Produtivos, evento que acontece toda a segunda, quarta-feira do mês. Eu sou Danilo Santos, estagiário do Joaquim Cardoso, e o Papos Produtivos é um projeto de extensão da UFPE, criado pela equipe do Teatro Joaquim Cardoso, com coordenação de Milena Marques, e os estagiários André Lourenço, Juliana Rodrigues, Clauluna e eu, Danilo Santos. Através da Diretoria de Cultura, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, e é um projeto para aproximar produtores experientes com os aprendizes em produção cultural, ou só os curiosos. Quem ainda não acompanha, siga lá a gente no Instagram, TJ Cardoso, UFPE. E a gente vai começar agora mais uma edição do Papos Produtivos com Daniela Travassos, produtora e gestora da Companhia Fiandeiros, e com o tema Grupos de Teatro, um desafio de gestão. É com tu, Dani. Obrigada, Danilo. Obrigada a todo mundo, né? Eu queria primeiro dar boa noite, boas-vindas a todo mundo que está participando, e já fazer os agradecimentos, porque para mim é uma alegria estar participando do Papos Produtivos, né? Desse convite que vocês fizeram, vindo aí da UFPE, que é a instituição pela qual eu me formei, né? A instituição que me jogou aí nessa caminhada que eu estou nesses 22 anos. Então, para mim é uma alegria, uma honra também estar participando disso, poder compartilhar as experiências, né, da produção cultural, da gestão, do teatro de grupo. Também é uma alegria também estar a iniciativa do Joaquim Cardoso, do Teatro Joaquim Cardoso, porque o Teatro Joaquim Cardoso é muito importante na história do grupo da Fiandeiros. A gente teve temporadas assim que marcaram a gente dentro do Teatro Joaquim Cardoso. Inclusive, o teatro teve uma influência muito importante também em alguns momentos nossos, né, principalmente quando a gente colocou o Capataz de Salema, que é um dos espetáculos do nosso repertório. Enfim, quando a gente absorveu o Capataz de Salema, que foi uma provocação do Teatro Joaquim Cardoso, para que a gente montasse, fizesse uma leitura dramática, e aí a gente terminou montando, se apaixonou pelo texto. Enfim, fizemos várias temporadas no Joaquim Cardoso. André Filho e Manuel Carlos, que são do nosso grupo também fundadores, eles se formaram num curso de formação de ator, que não existe já há algum tempo, mas que funcionava ali no espaço que hoje é o Joaquim Cardoso. Enfim, alguns estagiários do Joaquim Cardoso foram absorvidos pelo nosso grupo e continuam até hoje trabalhando no elenco e no nosso grupo. Enfim, para a gente é uma alegria muito grande estar podendo compartilhar essa história, e para mim também, né, porque a gente sabe que as referências bibliográficas sobre produção cultural e principalmente sobre gestão no teatro de grupo são escassas, a não ser as publicações que os próprios grupos fazem, ou, enfim, a pouca bibliografia que tem ainda na área. E o que resta, assim, a gente de muita importância é justamente esse compartilhamento de experiência, esse bate-papo, essa troca, até porque os grupos, eles criam, cada um, o seu próprio mecanismo de gestão. Então, quanto mais a gente ouvir, compartilhar, trocar experiência, mais a gente se fortalece e complementa a nossa formação cultural, né, para os que estão aí entrando no mercado de trabalho agora, ou querendo trilhar esse caminho, essa profissão. Enfim, é uma alegria e uma honra. Eu comecei a fazer teatro, aí já falando um pouquinho da história minha, pessoal, que se entrelaça com a da Fiandeiros, que se entrelaça com a formação e tal. Minha formação começou na Federal, no curso de Artes Cênicas, e eu muito jovem ainda, que eu entrei com 16 anos na universidade, e em 1996 também era uma época que a gente não tinha estágios, não tinha
muitos projetos, não tinha muitas oportunidades na área da produção cultural também, dentro da universidade, mas, assim, comecei a trilhar esse caminho dentro da universidade, muito jovem ainda, e lá eu me encontrei com várias possibilidades, né, com várias oportunidades de conhecimento entre pessoas, né, de grupos, enfim, os professores da universidade que enfim, estavam fazendo trabalhos fora também, um deles, que era Antônio Cadengue, e que tinha a Companhia Teatro Serafim, me convidou para fazer a minha estreia profissional no teatro, na Companhia Teatro Serafim, em 99, num espetáculo chamado Sobrados e Mucamos. Então, era a minha estreia como atriz, enfim, no campo profissional, dentro do teatro, já numa grande companhia. A Companhia Serafim, ela tem uma história muito marcante no teatro pernambucano, e era liderado pelo Antônio Cadengue, e era produzido pelo Marcos Vinícius. Então, eu já estava, assim, entrando aí nesse universo, eu já observava que tinha aí um mecanismo funcionando, que eu não estava entendendo muito bem como era que acontecia as coisas, mas que já estava me encantando. E eu me lembro de ficar observando, assim, e me questionando como era que as coisas aconteciam e as ideias começavam a se transformar em realidade, como é que Marcos Vinícius fazia isso acontecer, quando ele trazia das mínimas coisas, de cartaz até as nossas idas a festivais, as viagens, as circulações. Então eu ficava observando e a minha cabeça já encantada com aquela situação toda. Então, a partir daí, eu fiz alguns trabalhos com a Serafim e encontrei com algumas pessoas que hoje fazem parte da Fiandeiros, com Charles Jadson, com Manuel Carlos, com André Filho. Então, essas pessoas, em algum momento que se encontraram na Serafim, e cada um tomou o seu rumo, uns saíram, outros se afastaram, enfim, a gente se encontrou em determinado momento num espetáculo, numa leitura dramatizada, que foi a convite do Sesc Pernambuco, do nosso querido, saudoso Flávio Santos, chamou André para dirigir uma leitura dramatizada do texto A Tempestade, de Shakespeare, e André chamou esse pessoal, me chamou Manuel, chamou algumas pessoas, Charlie, e a gente participou dessa leitura dramática, e a partir desse momento, a gente decidiu que queria continuar se encontrando. A gente não sabia o que é que ia acontecer, mas a gente queria continuar lá estudando teatro. E o tempo se passou da primeira reunião, que tinha quase 20 pessoas, um tempo depois tinha 7, 8, que eu acho que é a seleção natural que acontece dentro do grupo mesmo. A gente decidiu marcar o início da Fiandeiros. E aí a gente, numa reunião, que eu construí a ata da reunião, e a gente tem registrado no dia 17 de agosto de 2003, a gente decidiu que ia estudar o teatro para infância e juventude, que era uma inquietação nossa, que a gente queria aprofundar, e que a gente se chamaria Companhia Fiandeiros de Teatro. Então, ali, desse grupo que estava lá, a gente ainda tem pessoas como o Jefferson, que continua com a gente, Jefferson Largos, desde esse dia, Charles Jadson, Manuel Carlos, eu e André Filho. Então, a gente se define como o núcleo da Fiandeiros, esse núcleo que coloca à frente os projetos, as possibilidades e as ideias e as montagens, e aí a gente vai convidando pessoas para compor esse elenco. Algumas pessoas se repetem de uma montagem para outra, e outras pessoas são absorvidas da nossa escola, enfim, da nossa caminhada, como foi do Joaquim Cardoso. Geisa Barlavento era estagiária do Joaquim Cardoso, e a gente foi fazer uma temporada lá,
do Capataz de Salema, e a gente conheceu Geisa lá, e chamou ela para integrar o próximo elenco do nosso espetáculo, que era Outra Vez Era Uma Vez. E Geisa é uma atriz que se repete também em outros espetáculos, e ainda está com a gente nos espetáculos que estão aí em repertório. E, enfim, a gente teve aí o nosso primeiro desafio, que era se entender enquanto grupos, a gente se definir, né? A gente procurar uma definição do que viria a ser teatro de grupo. Eu acho que esse foi o nosso primeiro desafio. Às vezes se questionava muito, porque era uma galera, uma equipe aparentemente grande, que estava trabalhando em alguns espetáculos, mas quem botava a cana para moer realmente era 3, 4 pessoas. Então a gente ficava, meu Deus, o que é isso? Isso é um grupo mesmo? Ou isso não é um grupo? Sabe? Tinham pessoas que tinham interesse em estar em cena e só. E outras pessoas que queriam, sabe, que tinham o cuidado e que queriam que aquela história fosse contínua, fosse longa, e para isso a gente precisava de muito mais dedicação. A gente parou de querer esperar de algumas pessoas o que a gente não iria ter. E a gente parou de sofrer com isso, porque cada pessoa tem a sua identidade, tem a sua vontade dentro de um processo. Se era só para ficar em cena, que já é muita coisa, né, junto com a gente, dentro da pesquisa, atuando e tal, massa. Então, a gente já sabe que aquela pessoa tem aquele perfil, então não vamos contar com ela para fazer nenhum outro tipo de coisa. Então, a gente parou de sofrer e de se perguntar, e de se entender, quando a gente se definiu enquanto núcleo da Fiandeiros, núcleo, eu, André, Manuel Carlos, Charlie e Jefferson, que agora está mais próximo também, mas que passou um tempo afastado. E esse núcleo decide as coisas, se reúne, planeja, avalia, traça planos, decide montagens, decide elenco. É esse núcleo que coloca ali a cana para moer. E aí, quando a gente se definiu assim, a gente entendeu que o nosso grupo tinha esse perfil, e aí a gente sabe que outros grupos também têm a mesma, né, essas mesmas dificuldades, e aí cada um resolve da maneira como acha que é mais o perfil das pessoas que estão ali, e a gente resolveu criar uma logística de trabalho com o que cada um se identificava mais. Então, aí, eu passei a me dedicar à produção. Manuel Carlos ficou muito mais na direção de arte, porque já era um trabalho que Manuel já desenvolvia. André, que sempre estava na liderança das pesquisas e das encenações, já se colocou como encenador naturalmente, enfim, e a gente, todo mundo ali respeitava e respeita a função, né, que cada um se encaixou. Eu, na verdade, fui me descobrindo produtora nesse processo, porque, paralelo a isso, a gente fundou em 2003 a Fiandeiros, e em 2003, um mês depois, eu entrei para o SESC, para o quadro de funcionários do SESC Pernambuco. Eu era supervisora de cultura do SESC de Piedade. E foi assim, no mesmo período. Então, eu, que não tinha uma experiência de produção cultural, aprendi fazendo, na prática ali do SESC, do dia a dia, que é uma loucura, é projeto em cima de projeto, enfim, fui aprendendo nessa grande escola para mim, que foi o SESC, o entendimento sobre gestão e o entendimento sobre produção, e fui absorvendo isso para o nosso grupo também. Então, aí, pela tendência do meu dia a dia de trabalho no SESC, eu fui já me colocando como produtora do grupo, e resolvendo, e propondo, e escrevendo projeto, enfim, já fui nesse exercício que eu já fazia diariamente. Então, isso para mim
foi uma escola prática, foi um aprendizado, assim, da dor do fazer, e aprender, e errar, e consertar, e seguir. Anos depois, foi que eu tomei conhecimento de uma pós-graduação, uma especialização que tinha acabado de abrir na Fafiri, e aí só em 2011 foi que eu fui organizar essa minha prática num título acadêmico, né, de gestão e produção cultural da especialização que eu fiz na Fafiri. Mas já tinha todo esse, quase 10 anos já de lida diária na produção cultural. Então, as coisas foram acontecendo assim. Dentro da Fiandeiros, a gente começou a criar um repertório de montagens. Primeiro, dessa reunião que estudou o teatro para a infância, surgiu um texto, que foi o primeiro texto que André escreveu, e esse texto a gente queria montar, porque ele nasceu dali do nosso dia a dia, de experimentos, de leitura, de pesquisa, de troca de memórias. Então, esse texto nasceu dessa experiência. E a gente queria montar, e a gente não sabia como, não tinha como. É um texto para infância e juventude, então a gente precisava de muito recurso para poder colocar ele na rua. Aí. E aí a gente teve a ideia de montar um recital. Vamos fazer uma coisa mais simples, um recital poético, que aí a gente pode vender para escolas e arrecadar um dinheiro, fazer um caixa para ver se a gente consegue montar o Vento Forte. Mas o Vozes do Recife foi surpreendendo a gente e se transformou num espetáculo e se colocou como a primeira montagem aí da Fiandeiros. E a gente, me lembra como se fosse hoje, a gente, para montar o Vozes do Recife, a gente tinha um caderninho onde a gente anotava quanto cada um colocou de dinheiro seu para fazer o espetáculo. Então, o espetáculo não tinha muita coisa, eram máscaras grandes, que eram nossos adereços, e o nosso figurino, que foi, a gente teve que comprar tecido e tal, o figurino era pintado à mão, com umas imagens dos casarios, do Recife e tal. E esse custo, que eu me lembro que foi de R$800 no total, que em 2003 valia algo, mas estava lá, André, R$50, Dani, R$70, cada montante que cada um deu ali, a gente anotou, porque a partir das bilheterias que iam entrando, a gente ia devolvendo às pessoas, o investimento das pessoas. Passada essa devolução do investimento, a gente passou a entender o caixa do grupo da seguinte forma: o que entrava, 50% era do grupo, era do caixa do grupo, e os outros 50% a gente dividia, assim, por igual, entre as pessoas que estavam no processo. Assim, a gente tem esse pensamento até hoje, assim, às vezes, claro que hoje mudou algumas coisas, porque a gente, cada projeto e cada montagem, e cada temporada, ela tem uma situação de entrada financeira, que a gente senta com todo mundo que está envolvido e combina abertamente, mas, basicamente, essa escolha que a gente fez lá atrás, ela foi de extrema importância para que a gente pudesse ter um capital de giro para ir caminhando, caminhando e caminhando. Então, a gente teve essa dinâmica e a gente conseguiu ir colocando em cena o que a gente estava imaginando, assim, estava querendo. O Vozes do Recife, ele passou assim, a ter uma grande importância para a gente, porque apresentou a Fiandeiros para a cidade, né, na época. E a gente fez temporadas de muito sucesso no Joaquim Cardoso. Eu me lembro que a gente fazia sessão extra, a gente chegou a fazer 3 vezes no mesmo dia, porque lotava e lotava a segunda sessão, e a gente fazia, lotava, e era muito bom, porque a gente começava a se
a se entender enquanto grupo ali. Mas foi bem difícil, assim, os caminhos foram aos pouquinhos. Com Vozes, a gente ainda ganhou um projeto do Funcultura, o primeiro, que a gente fez de circulação, mas foi uma produtora que nos inscreveu. E aí a gente ficou pensando por que a gente não se inscrevia? E a gente fincou o pé e resolveu aprender, começamos a estudar, eu e André, e a estudar edital, a tentar, e o Funcultura demorou um pouquinho, mas o segundo espetáculo nosso, que foi o Capataz de Salema, a gente ganhou o primeiro projeto nacional, que era a Caravana de Petrobras de Circulação, acho que era esse o nome, Caravana Petrobras de Circulação. Não existe mais esse projeto, mas a gente ganhou o nosso primeiro edital nacional, antes mesmo de ganhar o Funcultura. E aí a gente circulou com o Capataz de Salema pelo Brasil, foi a nossa primeira vez circulando pelo Brasil, então a gente começou a ultrapassar as fronteiras do estado, né, do nosso estado, e ir mais adiante. O Capataz foi uma provocação do Teatro Joaquim Cardoso, que na época era coordenado por Roberto Lúcio, e Roberto, enfim, o teatro ia fazer aniversário de 25 anos, se eu não me engano, e o Roberto convidou a gente para fazer uma leitura dramatizada do Capataz de Salema. E a gente fez, se apaixonou pelo texto, montou, fizemos várias temporadas lá, e em outros lugares também, e a gente começou a ser conhecido também em outros lugares. E aí, só então, depois desses 2 espetáculos, foi que a gente foi conseguir um prêmio de fomento que existia também na época, da Prefeitura do Recife, era um prêmio, e a gente ganhou um valor muito pequenininho, mas que deu para a gente finalmente montar o Outra Vez Era Uma Vez, que era o nosso primeiro intento, né, nossa primeira pesquisa, que foi voltada para o teatro para a infância. Então, assim, o teatro mais voltado para o público adulto acabou se impondo antes, né, do que a gente tinha pensado para ser a nossa primeira empreitada aí na cena, né, cultural de Pernambuco. E nesse espetáculo aí a gente já estava mais à vontade com todo o processo, a gente já estava se entendendo mais enquanto grupo, e a gente resolveu dar um segundo passo, que foi um outro grande desafio na gestão da Fiandeiros, que a gente começou a pensar em ser uma empresa, né, em constituir um CNPJ, porque a gente passou a entender que a gente estava perdendo algumas oportunidades de editais, de prêmios, de projetos, por não ter um CNPJ. E aí foi outra energia que a gente gastou, porque a gente não tinha conhecimento de nada, a gente saiu pesquisando, falando com contadores, tentando, botando as contas no lápis, vendo o que a gente ia gastar, e a gente escolheu uma forma de constituição jurídica que a gente pudesse gastar menos possível, mas que a gente pudesse se constituir enquanto grupo com CNPJ, e isso deu um extremo diferencial nas coisas que vieram a seguir, porque aí a gente abriu mais o nosso leque de possibilidades de concorrência, de participação em vários projetos, festivais, enfim. E a gente conseguiu ter uma segurança maior, uma estrutura melhor enquanto grupo, depois que a gente passou a se constituir enquanto empresa. E, em seguida, a gente, logo depois que a gente conseguiu essa constituição jurídica, a gente já estava pensando num espaçto que pudesse ser a nossa sede, porque as coisas começaram a crescer, a Fiandeiros parecia que estava ali com a gente, era a gente, mas daqui a pouco ela parecia que ela estava tomando vida sozinha. Então, a Fiandeiros já tinha uma construção jurídica, já era
já tinha um repertório de espetáculos, já tinha um acervo de material, de figurino, de adereços, já tinha aí uma experiência, né, vivida, em quase 5 anos de estrada, e ela estava se mostrando para a gente, e aí ela estava precisando de uma casa, porque a gente precisava tirar as coisas de dentro da nossa casa, que a gente não conseguia mais entrar com cenário dentro, com figurino, e era tudo muito misturado, e aí a Fiandeiros parece que cresceu, assim, no sentido de se tornar uma coisa à parte, entre aspas, da gente. Então ela passou a ter conta bancária, não usávamos mais a nossa, ela passou a ter construção jurídica, ela passou a ter uma casa que a gente procurou muito tempo para poder achar, e que é o nosso endereço até hoje, lá da nossa sede, que é o Espaço Fiandeiros. Eu vou ilustrar aqui um pouquinho com umas fotos e com um videozinho que eu separei, para que não fique só uma faladeira. Eu vou colocar aqui, e vocês dizem aí se está rolando, se está aparecendo, enfim. Pronto. Este aqui é o Vozes do Recife. Aqui os adereços que eu falei, a gente tinha máscaras, tínhamos figurinos, e era o que a gente fazia em cena, né? Aí a gente utilizava esses adereços. Aqui é o Capataz de Salema. Essa é uma versão mais atualizada do Capataz, porque a gente remontou quando a gente fez 15 anos de grupo, então a gente remontou e fez uma nova temporada. Essa é a foto dessa última temporada. Aqui é o Outra Vez Era Uma Vez, que foi o nosso primeiro espetáculo para infância e juventude. Foi um espetáculo que a gente primeiro concebeu na ideia, né, mas que foi o terceiro a ser montado do nosso repertório. Aí eu queria passar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu passar esse videozinho, vejo se está rolando aí. Ter um espaço é algo, assim, fundamental para um grupo, né? A gente, não é fácil, a gente não tem espaço próprio, a gente tem que pagar um aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, então a gestão financeira desse espaço é uma coisa muito difícil. Mas a gente acaba tendo uns insights criativos para que ele consiga se autossustentar, sabe? E eu acho que é isso que faz a característica de um espaço alternativo. Não é muito diferente o nascimento da Fiandeiros de outros grupos, né? De todos os outros. São pessoas que estão a fim de falar alguma coisa, de dizer alguma coisa com o teatro, e naquele momento estávamos todos sintonizados nessa mesma ideia. Então, a gente tem agora um total de 9 espetáculos, né? Sendo eles 3 para o público da infância e juventude, e o restante todo para o público mais adulto. A relação com o teatro para a infância se deu no primeiro momento porque a gente queria começar a nossa trajetória por aí. Estudar o teatro que é feito para a criança. E desse processo de estudo eu escrevi um texto chamado Outra Vez Era Uma Vez. E nós partimos então para fazer o Vozes do Recife, que era um espetáculo muito mais simples, de estrutura muito mais simples,
E com esse espetáculo, nosso objetivo era ganhar dinheiro para poder montar, de fato, outra vez. Depois a gente entrou numa vibe de fazer pesquisa com moradores de rua, né, essa dramaturgia clássica também, muito intensa. A gente partiu de dramaturgia clássica para desconstruir essa dramaturgia e desembocar numa performance teatral a partir dessa dramaturgia clássica, mas que tivesse o olhar de um encenador que a gente convidou na cidade. A nossa característica principal da Fiandeiros, eu costumo dizer que é a música e a palavra. Nós somos um grupo que valorizamos por demais a palavra que é dita no palco. E aí, mais recentemente, a gente foi convidado para fazer uma leitura dramática de um texto chamado Vento Forte para Água e Sabão, que é para a criança também, de Jordano Castro. E nós fizemos a leitura e nos apaixonamos pelo texto. Os projetos vêm de várias necessidades que a gente tem, né? Os projetos de espetáculos é mais do que a gente quer falar no momento, assim. Então, a gente tem sempre essa preocupação de dialogar com essas várias vertentes. Até mesmo quando eu escrevo, eu procuro também, de certa forma, dialogar. Não, talvez nem inconscientemente, mas quando eu escrevo e depois eu vou ler, eu vejo ali elementos da mitologia grega, eu vejo elementos da nossa literatura brasileira, que é da minha formação, que é natural, que está tudo impregnado aqui dentro. O projeto da Escola de Teatro era um projeto antigo nosso. A gente sempre quis aliar ações de formação às ações do nosso grupo, né? A partir do momento que a gente estava criando o repertório, a gente também queria criar um processo de formação aliado a isso, né? Então, essa preocupação nossa com a dramaturgia, seja pernambucana, seja brasileira, seja universal, ela é sim pertinente e é proposital. A gente tem uma preocupação muito grande até com os nossos alunos mesmo, no processo de formação que a gente faz com as pessoas que estão sempre com a gente, sempre procuramos sensibilizá-los para a importância da dramaturgia. Você tem um espaço, você tem um lugar que seja uma incubadora de ideias, seja de processos, de novos artistas, né, que é o caso aqui do Espaço Fiandeiros, de novas pesquisas, enfim, é algo assim que não dá para a gente dimensionar, porque é algo que a gente não consegue contar em números, né? É uma coisa muito subjetiva. No ano passado, a gente terminou o ano com uma oficina gratuita de teatro para crianças da comunidade aqui dos Coelhos, e eles fizeram uma aula de Natal, e a comunidade inteira veio aqui para dentro assistir. Quer dizer, é um espaço que eles estão sentindo que também podem ser deles, né? É aquela questão do pertencer, né, a tudo isso junto. Bom, minha gente, aí eu passei, deixa eu parar aqui para a gente voltar, eu passei esse vídeo, foi o pessoal do Quarta Parede que fez, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, porque ele dá um resumão aí nesse processo e marca a entrada do Espaço Fiandeiros na gestão do nosso grupo. Então, é um divisor de águas, a gente ter alugado essa sede e a gente ter realizado nesse espaço uma série de coisas que amadureceu tanto a gente enquanto grupo. Então, ali começaram a acontecer reuniões, trocas, entre outros grupos, a gente começou a receber grupos do Brasil todo para fazer espetáculos dentro da nossa sede, a gente começou a debater sobre o próprio teatro de grupo e sobre a política cultural da cidade, a gente criou o nosso projeto de formação, que foi a Escola de Teatro Fiandeiros, que também foi um outro marco, grande marco na história do nosso grupo, e a escola que já tem 10 anos, que está completando esse ano, o espaço faz 11, mas o projeto da escola começou um ano depois que a gente começou as atividades no espaço.
Então, isso começou a amadurecer a nossa visão de gestão do grupo, porque a gente não pensava mais só numa montagem para um repertório para que a gente pudesse botar um espetáculo em temporada, não. A gente pensa em espetáculos que fazem sentido, tanto para o que a gente está trabalhando na escola, como para o que a gente pode realizar dentro do espaço. E aí a chegada da gente naquele lugar da Rua da Matriz, a gente começou a olhar o entorno e a gente viu moradores de rua por todo lugar, então foi o tema da nossa pesquisa que desembocou no nosso quarto espetáculo, que é o Noturnos, e esse espetáculo também viajou o Brasil todo e tal, e ele surgiu de uma observação do entorno do nosso espaço que a gente estava vendo. Depois vieram projetos que a gente pensou para o espaço também. O espaço, a gente queria montar uma biblioteca lá, então a gente começou a criar o projeto Espaço Fiandeiros de Dramaturgia, e foi 3 edições desse projeto, e a gente montou uma biblioteca que hoje tem mais de 1000 livros, só que foram doados pela classe artística para que a gente pudesse compartilhar com a comunidade e com os nossos alunos. Então, isso é muito assim, bacana. E dessa biblioteca surgiram outras ideias, outras histórias. A gente fez o projeto dos clássicos, e aí teve mais 3 montagens, que foram os solos da gente, já em parceria com a universidade, com a UFPE, né? E a gente convidou Luiz Reis para dirigir o meu solo, Mariane Consentino para dirigir o solo de André, e João Denis para dirigir o solo de Manuel Carlos. Então, a gente fez performances contemporâneas a partir de textos clássicos da dramaturgia. Isso foi uma ideia que foi gerada a partir da chegada da nossa biblioteca lá no espaço. E aí vieram também as outras necessidades de teatro para a infância, que foi o Vento Forte para Água e Sabão, que também veio de um convite de uma leitura dramatizada do Sesc, também do mesmo Flávio Santos, que nos provocou mais uma vez, e a gente montou. E aí o Vento Forte, que foi o nosso 9º espetáculo do repertório, foi o primeiro que a gente montou financiado por uma lei de incentivo. Então, a gente chegou em 9 espetáculos para poder conseguir um financiamento de montagem. Mas o que é importante, eu acho, nessa trajetória, é que a gente não é escravo dos editais, entende? A gente não esperou conseguir um edital, um prêmio, ou para poder montar nada. A gente criou nosso próprio mecanismo de gestão, do fazer acontecer ali e do botar aquela ideia na rua. E aí as coisas foram acontecendo. Os projetos, eles acontecem, a gente participa dos editais, e aí já eu me empolguei muito, já há um período, em fazer projetos para editais. Depois aí eu criei uma relação de amor e ódio, e depois eu já criei uma nova relação, assim, que é de entendimento, de se a gente achar que tem a ver com a Fiandeiros e com o que a gente quer, a gente faz. Se a gente não achar que não tem, a gente não faz. Então, a gente não fica escravo, né? Porque aí cria uma relação muito louca. Eu já estava meio que ficava com consciência pesada se a gente não colocasse projeto em algum edital que tivesse aberto. E agora não é assim. Eu já me trabalho para que a gente não só participe se realmente for uma coisa que a gente acha que vai ser importante para a gente, porque o edital também é importante a gente marcar espaço, é importante a gente dizer para os governos que é preciso que a gente tenha financiamentos, mas também é importante a gente dizer que a gente consegue existir criando o nosso próprio mecanismo de gestão dentro do nosso espaço. Então, a Escola de Teatro Fiandeiros, ela veio não com essa pretensão, mas ela se tornou um grande mecanismo de gestão ali daquele nosso espaço, porque foi a partir do crescimento da nossa escola que a gente começou a pagar as contas todas daquele espaço, a gerir a parte financeira, a convidar professores de fora, e isso acontece desde que a escola nasceu.
e a gente já recebeu mais de 50 profissionais aí ao longo desses 10 anos, parceiros que não são da Fiandeiros, mas que são parceiros, colegas de trabalho, porque a nossa ideia é essa, de trazer a cena teatral, né, as pessoas mais experientes para compartilharem aí a sua experiência com os alunos. E a gente criou também um programa de estágio, a gente começou a receber alunos da graduação em teatro para fazer o estágio curricular, e a gente recebeu já mais de 20 estagiários lá na nossa escola, e a gente tem aí muito mais ideias para poder realizar. A Fiandeiros também tem uma característica musical muito forte, e essa característica musical, sendo o André também compositor, músico, fez com que a gente gerasse um trabalho que é um show musical voltado para crianças, o repertório do show é com as canções que foram compostas, que a gente cantou para o teatro para crianças aí ao longo desses anos de jornada que a gente está na rua aí. O ano que vem a gente vai fazer 18 anos de grupo. E aí a gente tem, neste momento agora, esses 10 trabalhos nessa nossa história, cerca de 21, se eu não me engano, projetos aprovados e realizados lá na Fiandeiros, muitos sonhos ainda para uns 50 anos na frente, e vários desafios, como em 2020, né, com a pandemia, a gente meio que deu um susto e ficamos aí quase um mês com um absoluto pânico, sem saber o que é que a gente ia fazer, porque a gente já tinha turmas iniciadas na escola, a gente já estava iniciando um novo processo de montagem de espetáculo, a gente tinha comemorações dos 10 anos da escola para fazer esse ano, vários planos, e a gente não pôde realizar muita coisa, a gente reconfigurou nossos planos, conseguimos nos reinventar e manter as turmas online, e formamos as turmas já que a gente colocou na rua esse ano, e, enfim, essa gestão desse espaço, a gente se prepara para ter sempre 6 meses na frente, mais ou menos, de sobrevivência. Por exemplo, nosso caixa, a gente cuida para que ele tenha 6 meses na frente de poder pagar os aluguéis do nosso espaço, por exemplo. Às vezes a gente não consegue, são períodos das vacas magras, e a gente opera no vermelho, mas em outros tempos a gente consegue ter aí um respiro, para que a gente calcula tudo em aluguel, a gente lança uma oficina, essa oficina dá o quê? Uns 2, 3 aluguéis, é isso que a gente faz, para que a gente consiga manter esse espaço, e a gente conseguiu, porque a gente começou a abrir mão de coisas, os integrantes, que somos eu, Manuel e André, que administramos a Fiandeiros, nós temos também trabalhos de carteira assinada que nos sustentam, assim, e que a gente pode abrir mão de receber dinheiro de aula, por exemplo, foi o que aconteceu esse ano, a gente não recebeu nenhum valor de hora-aula e para manter as turmas, porque tudo foi para o caixa da Fiandeiros, porque a gente teve muito medo de perder a sede, de perder o espaço, coisa que aconteceu com muitos grupos daqui da cidade e também do Brasil todo. Então, a gente está aí tentando resistir bravamente, mas já projetando 2021, tentando aí a gente se adequar a essa nova realidade e não deixar a peteca cair, né? Então, é mais ou menos assim que a gente sobrevive. E deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar de alguma coisa. Aparentemente não, acho que um resumo aí dos nossos principais desafios nessa jornada, né, que foi a gente se entender enquanto grupo, a gente se constituir enquanto CNPJ, depois manter a nossa sede, né, e descobrir essa organização interna, financeira, como é que a gente pode funcionar. Outra coisa assim, muito importante,
foi que, a partir da sede, a gente começou a se exercitar em outras funções. Então, eu, além de produzir e atuar, passei a dar aula, coisa que eu ainda não tinha feito. E com a chegada da sede, a gente começou a fazer, eu dar aula, André dar aula, Manuel Carlos dar aula, a gente começou a também se exercitar em outras funções, quer dizer, André enquanto ator, que ele ainda não tinha conseguido fazer, eu dirigindo, Manuel também dirigindo, então a gente começou a se exercitar e a abrir também um leque pessoal de formação e de experiências que o próprio grupo e a nossa sede possibilitou. Então, assim, foi de um ganho incrível, tanto para as nossas formações e carreiras, né, pessoais de cada um integrante do grupo, quanto do próprio grupo também. E assim a gente está seguindo, né, nossa história, tanto a minha, quanto a de André, quanto a de Manuel Carlos, a de Charlie, eu acho que tem essa coisa em comum, a gente vê muito o teatro a partir da ótica do teatro de grupo, porque foi assim que a gente pautou a nossa experiência nesses anos todos de carreira. Então é muito isso, eu acho que é isso. acho que agora a gente pode abrir aí para quem quiser perguntar, né, Danilo? O que é que você acha? Então, como eu estava falando, né, eu acho que é muito bom a sua fala, porque dá esperança, né, para quem quer fazer um grupo de teatro. E a gente, na Federal mesmo, a gente vê muitos grupos se formando, muitos se acabam, alguns continuam. E é sempre uma dificuldade mesmo, é um desafio mesmo. E reforçando uma outra fala sua, tu falou que não dependeu de edital. Isso também é muito importante, que eu vejo muita gente à mercê de edital, né? Tem muitos trabalhos bons, muitas ideias massa, mas que fica ali esperando anos um edital aparecer e nada. Então é isso, né? Botar a cara no sol, eu acho. E, enfim, agora, se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aí também, se tiver alguma dúvida. Eu Agora, já deixa eu tenho já uma, começar que eu então com uma sou pergunta para tu, gulosa de que perguntas é, sempre. vamos ver, dá para conciliar ser integrante de um grupo e ao mesmo tempo gestor e produtor cultural? Porque muitas vezes a gente está lá se maquiando, colocando figurino e tem que correr atrás de uma água ali que está chegando, de outra coisa ali que caiu, uma coisa que faltou. Como que é isso? É possível fazer isso? Então, é uma coisa que eu sofri muito nos primeiros espetáculos, porque era tipo isso. Eu estava aqui me maquiando já 10 minutos para entrar em cena, tentando me concentrar, e a pessoa dizia: Olha, esse meu figurino aqui, viu? Tem que mandar lavar e tem que consertar aqui, viu? E eu respirava assim e tentava não me abalar, mas que nada, né? Que isso abala mesmo. Porque quebra ali uma concentração que você estava, uma energia que você estava voltada para ir para a cena. E aí teve um determinado momento que eu chamei as pessoas e disse: Olha, André e Manuel Carlos, eu não consigo mais. Eu estou virando uma atriz medíocre porque eu não estou conseguindo mais fazer as duas coisas juntas. Aí os meninos disseram: Não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar as pessoas para alguém para te ajudar. E aí eu comecei a convidar algumas pessoas que trabalhavam comigo, inclusive estagiárias da universidade, que trabalhavam comigo no SESC, para fazer a produção junto comigo. Então, eu me colocava como a diretora ali de produção e a pessoa fazia e entrava em contato com o elenco para maiores detalhes antes dos espetáculos, né? Então, assim, a gente fazia muito isso. Depois que eu comecei a fazer isso, a organizar a produção e a ter uma pessoa que me auxiliasse e fizesse a produção e dividisse a produção junto comigo, eu passei a me concentrar mais e a me dedicar mais ao meu trabalho
de construção, como atriz e tal, para dar conta daquilo ali em cena. E aí também a experiência, a maturidade, na verdade, né? Eu, como comecei muito jovem, tinha coisas que eu não conseguia equilibrar. Hoje eu consigo mais, eu consigo separar. Por exemplo, André é meu marido, que é o diretor, encenador dos espetáculos. A gente passa, às vezes, o dia inteiro trabalhando na Fiandeiros e vem para casa e continua aqui nossa vida de casal. Então, durante muito tempo, a gente teve muito problema em separar as coisas. Hoje, não. Acho que a gente está mais maduro, eu e ele, e a gente consegue. Tem hora que, sabe, a gente vai dormir se dando, mas aquele negócio da Fiandeiros, só larguei. Aqui, aqui em casa já não vamos mais falar sobre isso. E aí a gente consegue agora respeitar tanto cada um o espaço do outro. Por exemplo, a gente sabe que nas questões de encenação, André que tem a palavra final, né? Apesar da gente ter bastante espaço e intimidade para poder dar os pitacos, as coisas, mas quem tem a palavra final é ele. É assim que a gente decidiu. Assim como a gente sabe que quem dá a palavra final do acervo da Fiandeiros, sobre os figurinos, sobre o que a gente tem de cenário, é Manuel Carlos. E assim como eles sabem também que as decisões de produção, as formas de fazer e tudo, eles sabem que a decisão final é minha. Então, em cada espaço, a gente passou a entender mais e a respeitar mais as decisões de cada um, né, que são coletivas, mas, assim, tem um que dá a palavra final, e a gente começou também a conseguir equilibrar essas relações pessoais, as relações do elenco com produção, porque como, às vezes, o elenco a gente convida muito de fora, então, não sabe muito o que está se passando dentro daquele núcleo ali, o que é que a gente está conseguindo, sabe, superar e arrastar, então é muito difícil, e a gente começou a criar esse tipo de pontes, e aí eu consegui relaxar mais, mas foi uma caminhada difícil, assim, foi duro, mas hoje em dia a gente consegue trabalhar assim. Tem sempre alguém que faz assistência de produção enquanto eu estou em temporada, enquanto eu estou com alguma viagem de espetáculo, alguma coisa assim, para que a gente possa fazer as duas coisas, assim, dar cena e produzir. Que massa, Dani. Só lendo um comentário aqui, Paulo Henrique, lá do Paraná, tá falando aqui pra gente. Gente, que delícia essa fala de Dani Travassos. Falo de Cascavel, no Paraná. Aqui é sempre complicado a gestão de grupos e companhias de teatro. Já trabalhei na Secretaria de Cultura da cidade e senti um pouco das demandas dos grupos locais. Só quero parabenizar a fala e agradecer pela oportunidade de escuta. Que massa. Milena, queria dar uma fala, depois Natália. Sim. Dani, eu queria que tu desse dicas, assim, para grupos que estão iniciando, como Danilo falou, né, a universidade é muito um berçário de novos grupos de teatro, né, a gente começa fazendo curso na universidade, e aí se junta com os amigos, e de repente isso vira um grupo, mas talvez, assim, dizer os maiores erros, ou os maiores aprendizados que tu tivesse participando e gerindo a Fiandeiros por tanto tempo. Se isso pode... Que dicas para ajudar esses grupos iniciantes? Bem, assim, na verdade, cada grupo vai ter um perfil diferente, a partir do momento que você escolhe o que é que você vai trabalhar na sua poética, né? Então, isso vai pautar também a direção que você vai ter de gestão ali daquele grupo. Eu acho que a gente precisa primeiro, depois que a gente trilha esse caminho, a gente consegue olhar para trás e entender. Saber se as pessoas, se elas têm esse objetivo em comum, de trabalhar em grupo. Porque, às vezes, na ânsia de você estar em cena, de você produzir, e de você estrear, de você entrar no mercado de trabalho,
você topa um trabalho de grupo que vai te exigir coisas que você não está afim de dar, né? Então, é você primeiro se perguntar se você está afim de fazer esse trabalho, porque na Fiandeiros até hoje é assim, uma hora a gente está dando entrevista numa TV para alguma coisa, outra hora a gente está limpando o banheiro do espaço. Então, assim, sabe, é você entender que ali você precisa estar disponível. É o tanto que você vai conseguir renunciar para realizar aquele trabalho. Porque você deixa de fazer muita coisa para priorizar a existência do grupo. Então, a gente, eu mesma, eu deixo de estar em festa de família, quando eu tinha, né? Agora não tem muito, mas a gente passa um tempo, eu passo um tempo sem ver meus pais, eu renuncio de ir para uma festa que está rolando, um bar, uma coisa, sabe, fazer um curso, assistir um espetáculo, às vezes eu não consigo, porque eu preciso estar ali, abrir o espaço, preciso limpar, porque vai acontecer coisa ali dentro. Então, assim, você vai renunciar, você vai dedicar uma parte muito grande das suas horas do seu dia para aquele lugar. Então, primeiro é você saber entender se você tem essa vocação, né? Se você consegue dedicar essas suas horas para isso. E outra coisa é saber se as pessoas que estão ali ao seu redor, elas estão nessa mesma energia que você, se ela tá se vocês têm um pensamento em comum, apesar de características diferentes, formas de trabalho diferentes, tendências de trabalho diferentes, mas se vocês têm esse objetivo em comum, o que é que vocês querem dizer juntos, né? É preciso saber isso. E procurar se especializar nas coisas que vão ser preciso você fazer. Por exemplo, agora a gente entendeu que depois de formar 10 anos de muitos novos atores, as pessoas saíam empolgados da escola, formavam um grupo, daqui a uns 2 meses, 3, acabavam. E aí a gente começou a pensar isso, poxa, vamos tentar fazer também um curso de produção cultural, um curso de elaboração de projetos, algo que clareie a cabeça das pessoas de como as coisas funcionam, porque às vezes você vai na energia e quando vê como é que é a realidade, você, opa, não é isso não, eu não estou topando não. Então, assim, você entender como é que é o mecanismo da coisa. Então, a primeira coisa é isso, se você tem essa vocação, essa disponibilidade, tem as pessoas que querem falar a mesma língua que você já tem meio caminho andado. Assim, se você está disponível a dedicar um monte de tempo aí para essa realização, a ficar domingos, feriados, agarrados com o edital, assim, porque vai acabar o prazo e você precisa terminar, e o mundo lá, rolando lá fora, e você aqui no edital, né, se você está afim de, quando acabar o espetáculo, sair carregando as coisas, suar, carregando o cenário, para botar dentro de van, para botar dentro de carro, e ir, ou se você, né, acabou, tirou sua maquiagem, quer ir embora dormir mesmo, quer tomar sua cerveja e acabou. Então, você tem que saber qual é a sua energia para que aquilo aconteça, porque teatro não é milagre, teatro tem que ter muito trabalho, teatro de grupo você tem, família, você tem, sabe, que aguentar uma uma do outro, você tem que aguentar as diferenças, você tem que entender também as semelhanças entre vocês, o discurso, as fortalezas, as fraquezas de cada um. Então, assim, você tem que estar nessa vibe do teatro de grupo. E se especializar sempre. Aí, no paralelo, descobriu, isso, vou fazer, então vou procurar, vou me especializar, vou tentar entender como é que faz, vou saber, sabe, vou observar, vou procurar a minha formação, completar a minha formação. Enfim, é isso. O trabalho é árduo, mas é também muito, muito prazeroso. Para quem consegue ter essa dedicação, quando você vê um projeto acontecendo, vê o espaço lotado, vê uma temporada com gente se divertindo com o espetáculo que você está fazendo,
Isso é de sabe? Você fica extremamente gratificado, assim, compensa tudo que você passou. Então, é ter essa consciência em primeiro lugar. Natália, que ia dar uma fala, era que ia pegar o gancho, mas acabou passando direto. Tá por aí, Não, Natália? tudo bem. Oi, Dani, não sei se tu lembra de mim, mulher. Mas, enfim, eu sou aluna, né, estudante do curso de licenciatura em teatro da UFPE. Eu estou no 5º período. E ano passado eu me juntei com 2 ex-alunas tuas, mais 2 meninos, e a gente fundou o Coletivo Cupim. Aí a minha pergunta tinha muito a ver com o que tu estava falando agora, porque nessa pandemia a gente se afastou muito, mas tipo, não que o grupo não exista mais, nem nada do tipo, mas eu queria muito entender assim, mais ou menos como é que a Fiandeira está funcionando, sabe? Porque para a gente foi muito difícil continuar no modo virtual. Por exemplo, eu não funciono muito bem nisso. Daí a internet do outro cai, aí a gente tava tentando fazer leitura, aí caía, o outro passava por cima na fala, tentava se levantar, fazer exercício, mas é tudo tão diferente. E assim, sobre a tua fala de edital, eu estava conversando, acho que foi ontem, com o Fernando, que é um aluno do curso também, e ele tava falando, Natália, a gente tem que parar de depender de edital. Ficar esperando todo ano Futura lançar, ou alguma coisa da UFPE sair, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu fico tipo, mas fazer o quê? Eu tô tentando pensar, mas fazer o quê? É tanta inquietação. E a tua fala também no começo, falando sobre ser atriz e tá nesse papel de gestora e produtora, né? Eu me vejo muito nisso, porque eu me afastei tanto da atuação, mas me aproximei muito da produção, e que eu vejo, assim, que realmente me identifica mais. Só que eu fico, gente, eu não quero sair da atuação, mas como tá na produção e na atuação ao mesmo tempo? Porque, assim, como profissional, eu tenho que me gerir, eu tenho que saber me gerir para gerir o próximo, né? Aí eu fico, não sei, me conta mais sobre isso, como é que tu lida realmente, porque eu fico assim, ó, ai, socorro, sabe? É muita pergunta, né? Desculpa. Ai, Natália. Olha, é uma coisa de cada vez. É uma coisa de cada vez, é um passinho de cada vez. Primeiro, sobre a questão da pandemia, eu também me perguntei muito o que é que vai ser da Fiandeiros, ou por que a gente não está fazendo alguma coisa? E a gente conversava muito em casa, eu e André, aqui confinados, e eu sempre fui muito inquieta. Minha cabeça é assim, ela tem 10 ideias que eu preciso organizar e eu preciso estar fazendo alguma coisa. Eu me acostumei a fazer 3 coisas ao mesmo tempo, o dia inteiro. Então, nessa pandemia, para mim, eu ficava com muita agonia, porque a gente não estava fazendo nada. Mas, ao mesmo tempo, eu não estava com a energia de fazer. E eu conversava com ele e dizia assim, ó, será que a gente tem que fazer alguma coisa? Será que a gente tem que entrar nessa onda online, fazer espetáculo online? Será que a gente tem que fazer o que tem tanta gente fazendo? Tem gente que faz isso muito bem, tem gente que está lidando muito bem com a situação, mas tem gente que não. Era o nosso caso. Então, a gente não estava na energia de fazer nada com relação ao nosso trabalho de montagens, de repertório, de grupo, de apresentações e tal. Então, eu parei de me inquietar, porque a gente foi respeitando esse tempo que a gente não tinha que fazer, sabe? Embora tivesse muita gente, a gente fica com a sensação de que a gente está parado e as pessoas estão fazendo, e a gente fica meio angustiado. Mas não, a gente precisa também respeitar esse tempo. A nossa energia estava toda voltada para os cursos que a gente estava tendo que concluir. Então, eu e ele, a gente estava comandando algumas turmas, e isso já me gerava uma energia que quase ia-se embora, sugava a minha alma, e eu não tinha mais forças para nada, porque uma avalanche dentro de você, dentro desse período de quarentena, você se preocupa com a saúde, com a sua saúde, com a saúde da sua família, você fica tentando entender o que é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, e nisso tudo, às vezes cabe um processo de criação, mas às vezes não cabe, né? Você precisa estar
focada em criar alguma coisa, porque é uma necessidade interna sua. Então, eu entendi isso, que a gente não tinha que ter essa pressa. Eu não tinha a Fiandeiros não ia acabar por causa disso, é feito você disse. Não é que o grupo acabou, mas, gente, 2020 veio com a realidade que a gente não esperava. Então, a gente precisa entender essa realidade e se entender dentro dessa realidade para poder respirar e seguir. Né? Então, o tempo faz parte. Não vamos nos inquietar demais e achar que a gente que vai acabar o mundo e tal, porque é um processo que a gente precisa passar, precisa entender. E isso também vai fazer parte do amadurecimento da história do grupo de vocês. Então, se não tem ambientação com a tecnologia, se não rola, se as coisas rolam só no presencial, sabe, se não está rolando agora, então que vocês vivam esse tempo, né, para que depois vocês voltem, se fortaleçam e a saudade já venha junto com ideias novas e tal. Adotem os caderninhos, as anotações, as caixinhas, por pequena que seja, as coisas começam a acontecer assim, com o primeiro pontapé. Então, não precisa realmente esperar um edital, você ganhar um edital. Não que você não tente, vá tentando, mas também vá realizando coisas. E vá construindo aí um acordo coletivo entre vocês. Né? Como é que vocês acham que pode? Cada um pode contribuir para uma caixinha, ou a gente pode pegar coisas que a gente tem e fazer e botar na rua alguma ideia. E ir passo a passo, né? Primeiro vocês têm que entender, enquanto grupo, o que é que vocês querem dizer. Depois vocês têm que entender que produto é esse que vocês querem gerar, né? E ir aos pouquinhos, no passo a passo, até entender se não é isso que a gente já tem aqui já tem um espetáculo, já tem uma performance, já tem alguma que a gente quer fazer ali, e a gente vai precisar do quê? Dá para aproveitar as coisas que tem, dá para a gente pegar emprestado, dá para a gente fazer, dá para a gente colocar do nosso bolso para depois. E as coisas vão acontecendo, e as parcerias vão se firmando, as pontes vão acontecendo entre instituições, vocês, entre pessoas que estão na gestão pública, entre pessoas que estão na universidade, e as coisas vão acontecendo. Então, é importante vocês organizarem aí e ir no passo a passo de vocês. Cada coisa no seu tempo. Obrigada. Não sei se faltou alguma coisa a dizer, mas eu acho que não sei. Milena escreveu uma pergunta aqui no chat. Dani, fala também um pouco mais sobre o processo de criação da empresa Fiandeiros. Vocês começaram com microempreendedores individuais, MEI? Hoje permanece assim ou já são microempresa? Fala um pouco dos custos de se tornar empresa versus vantagens de ser empresa. Olha, vamos lá. O microempreendedor individual, ele é uma saída boa para o grupo que está começando, porque vocês podem usar o CNPJ individual de uma pessoa representando, né, ou, enfim, sendo representante individual daquele projeto, daquele espetáculo e tal. Mas, se é grupo, vocês vão precisar buscar uma constituição jurídica que abrace esse tipo de natureza de trabalho. Para você iniciar um processo aí de encontros e enfim, de trabalho, o MEI é uma boa saída porque você também, enquanto artista, vai precisar dessa constituição jurídica, dessas vantagens que o MEI traz. Mas, no nosso caso, a gente já partiu para uma criação, na verdade, na nossa época, e não existia o MEI ainda. Então, a gente achou que, conversando com várias pessoas e com contadores, que ser uma associação cultural sem fins lucrativos, para início de conversa, caberia dentro do nosso bolso. Então, a gente foi por esse caminho, porque a associação sem fins lucrativos, ela paga bem menos impostos e ela é facilmente, assim, sustentada por um mínimo de caixa, de grupo, e a gente, enfim, só pagava quando a gente
usava o CNPJ para alguma coisa. Mas aí, mais na frente, com a chegada da escola e a gente recebendo mensalidades e tudo, os editais foram complicando um pouquinho, porque as associações culturais começaram a ser usadas, enfim, para coisas erradas e lavagem de dinheiro, investigações e tudo. Então, as associações sem fins lucrativos passaram a ter entrada restrita em algumas instituições, prefeituras, governo, alguns editais. Então, passaram a não aceitar mais a associação cultural sem fins lucrativos. E aí a gente abriu um segundo CNPJ, que foi, aí sim, micro e pequena empresa, não é micro individual, microempreendedor individual, não é um MEI, mas a gente abriu uma microempresa optante pelo Simples. O Simples é uma reunião assim, de todos os impostos que uma pequena empresa paga. Quando ela é optante pelo Simples, ela paga uma vez só, de uma vez só, todos os impostos naquela alíquota ali, ela tem esse direito. Então, a gente abriu uma microempresa sendo optante pelo Simples. Aí a nossa intuito era fechar a associação, mas aí hoje a gente consegue levar as duas juntas, porque uma hora a gente acha que é melhor usar a associação, outra hora a gente acha que é melhor usar a microempresa, e outra hora a gente entra como pessoas físicas, representantes do grupo. Aí vai depender do que a gente estuda e analisa do edital, do festival, do prêmio, do processo. Então, a gente tem aí esse leque de opções para a gente estudar e dizer que aqui vou entrar com associação aqui nesse. Enfim, aí a gente vai vendo o que é vantagens e desvantagens. Sim, você perguntou vantagens e desvantagens de ter uma empresa. Primeiro é você poder participar de diversos editais e você emitir uma nota fiscal. Imagina que antes a gente pedia emprestado nota e as pessoas cobravam esse percentual para poder emitir uma nota para você. Então, a gente saía louco atrás de gente que pudesse emprestar a nossa nota e a gente ainda pagava uma grande, ficava uma fatia do cachê ali naquela empresa que emprestava a nossa nota fiscal. Então, essa já é uma grande vantagem, porque a gente já deixou de pagar a terceiros para receber por nós, a gente deixou de ser representado por terceiros em festivais e eventos e projetos e editais, assim, trocando uma coisa pela outra, o que você gasta mantendo a empresa termina que vira uma vantagem, porque você já não gasta mais nem energia, né, e nem percentual aí, por aí, tentando resolver esse tipo de problema. Então, assim, se você quer colocar um grupo na rua e quer trabalhar profissionalmente com esse grupo, você precisa que esse grupo seja uma empresa, né, porque você vai fazer todo o funcionamento dele enquanto empresa e você vai precisar dele que ele seja uma empresa também, para que continue funcionando. E aí, emissão de nota fiscal, pagamento de impostos, tudo isso tem as suas vantagens, porque é você cuidando da sua própria empresa, né? E aí você consegue fazer convênios, você consegue pegar empréstimos em banco, você consegue várias coisas para financiar e para facilitar. Você consegue cartão de pessoa jurídica, enfim, você tem várias vantagens que você pode utilizar para o funcionamento daquele grupo. Agora, você precisa ter um olhar, um direcionamento como empresário também, porque a gente passa a ser isso, né? A gente passa a ser empresário. Então, aliás, a gente passa a ser muita coisa, né? Hoje eu me vejo como contadora, administradora de empresa, marqueteira, administradora de rede social, tudo isso você passa a tentar entender quando você começa a administrar um grupo. Você falando isso até me lembrou uma música de Tamara Assunção que chama A Vida de Artista, que ele fala que ele é tudo e ele é artista também. Enfim,
A gente já está no fim aqui. Para finalizar, uma dica bem rápida para quem deseja ser produtor cultural, assim, que você recomenda para essa pessoa? Paciência. Paciência, resiliência, mas falando sério, assim, eu acho que você precisa ter, primeiro, essa compreensão do que é a logística de um produtor cultural, então você precisa estar ciente do que envolve essa função. Se você é gestor e produtor de um grupo, é diferente de você ser um produtor independente, porque você vai trazer aí com você uma série de pessoas, você vai trazer um conceito, você vai trazer uma estética junto com você, então, e você vai trazer um pensamento coletivo, então é muito diferente você ser um produtor e que tem as ideias e realiza, e chama aqui essa equipe, daqui a pouco dissolve, chama outro, dissolve. Você tem, o grupo ali tem um discurso. Então, quando você é produtor de um grupo, você precisa estar atento a esse discurso político que o grupo tem. É um discurso estético, é um discurso político, é um discurso de repertório, de ação, de como o grupo se posiciona, como ele pensa esteticamente. Então, tudo isso você tem que levar em conta na hora de você tomar decisões de produção, né? E você precisa estar atento a representar esse grupo em alguns momentos. Então, assim, você precisa ter esse senso de liderança, você precisa ter um pensamento muito claro de como é que o seu grupo pensa e de como é que ele precisa agir para confirmar esse tipo de discurso, né? E você seguir em frente, por exemplo, você participar de determinados festivais ou não, você concordar com algumas coisas que são impostas por algum edital, algum projeto, por alguma política cultural, você se colocar no meio dessa política cultural da cidade, você entender como é que funciona a política cultural da sua cidade, do seu município, do seu estado. Você precisa estar entendendo todo um cenário onde você vai trabalhar, né? Então, você precisa se munir de várias informações e você precisa montar o seu staff ali, sua equipe, as pessoas que você, os fornecedores, as coisas, tudo isso você constrói quando você tem uma vivência aí de produção dentro de um determinado grupo. Então, respeitar a natureza do grupo, é respeitar o discurso do grupo, é respeitar o que é que o grupo quer falar, saber conceituar. Quando você vai escrever um projeto, você vai ter que conceituar aquilo e você vai ter que defender aquele conceito, que é um conceito coletivo, não é só seu, é um discurso que passa pela encenação, que passa pela direção de arte, que passa pelo seu repertório, pela sua história, enfim, é um entendimento geral do cenário externo e do cenário interno, e você buscar referências cada vez mais, enfim, e ousar, né? E você propor, ousar, ser criativo, pensar, tentar driblar as dificuldades e tentar amadurecer as relações também, enfim. Toda uma energia, mas isso é aos poucos, viu? Isso a gente começa passo a passo. Você vai aprender muita coisa na lida diária, sabe? Você vai errar muito, você vai aprender muito, você vai acertar muito, você vai ter sucesso numa coisa, você vai ter fracassos em outras, e você aí, os tijolinhos do produtor que você vai construindo dentro de você, vai ser feito disso. E aí é você saber
entender essas oportunidades e esses aprendizados. É isso. É muita E aí toca na cara, né? eu convido vocês a conhecerem também um pouco mais a Fiandeiros, a entrar nas redes sociais, @Fiandeiros de Teatro lá no Instagram. A gente tem também o Facebook ainda. O nosso site está momentaneamente fora do ar, mas já já ele volta de novo. Quando puder, né, de novo, vão lá conhecer a nossa sede, quem não conheceu ainda. Saibam que a gente está de portas abertas, inclusive para estágio, para cursos. A gente está, inclusive, com a oficina aberta agora, justamente de produção de projetos culturais, enfim. Estejam próximos, que quanto mais a gente se aproxima e troca ideia e observa, mais a gente aprende um com o outro. Então, passada essa pandemia aí, estejam todos convidados a estar junto com a gente. Dani, fala um pouquinho mais sobre o curso de produção. Vai começar agora no dia 14, né? Vai começar agora, sábado agora, das 14 às 17 horas. A gente está fazendo presencial lá na Fiandeiros, porque a gente já está funcionando na presencialidade há algum tempo e com todos os protocolos lá cumpridos. A gente vai dar a parte de elaboração de projetos culturais, eu vou falar essa parte exatamente de conceituação, de desenvolvimento de justificativa, objetivos, como é que a gente constrói isso, como é que a gente coloca no papel, organiza as ideias, e André vai focar na parte de cálculos, que ele adora, que ele é professor de matemática de formação, e trabalha na área de cálculos há muitos anos, então ele cria planilhas, ele faz as coisas, os cálculos de impostos. André adora essa parte. Então, a gente se dividiu aí para poder justamente oferecer, nesse momento aí, essa oportunidade de quem quiser aprender, já se munir de conhecimento, né, e de experimentação aí da escrita do projeto, para quando tiver essa oportunidade. A gente teve agora a Aldir Blanc aberta, o Funcultura também, mas a gente está na energia de que o ano que vem também vão abrir outras coisas, outros prêmios que a Fundarp abre, o Funcultura, que é anual, enfim, e aí a gente quer preparar esse pessoal para não desistir, porque a gente precisa fortalecer essa classe, a gente precisa dar esse pontapé, a gente precisa marcar presença, enfim, a gente precisa respirar, né, depois de tanto sofrimento aqui em 2020. E aí a gente está, quem tiver interesse pode deixar lá uma mensagem no Instagram, ou pode passar um WhatsApp para a gente, ou pode ir lá diretamente na Fiandeiros no sábado, às 14 horas, para fazer a sua inscrição. Nosso WhatsApp é 999-795922. E aí, qualquer coisa também, vocês podem me procurar no meu Instagram pessoal, enfim, a gente está à disposição aí. Antes de finalizar aqui, a Patrícia acabou mandando uma mensagem aqui, passou batido, que era sobre... Aqui. Nesse caso, com essas opções todas, tem gente a trabalhar com vocês, a burocracia, a papelada, para gerir tudo? Sou eu mesmo, no caso. eu que dou essa papelada, essa organizada aí, nessa papelada. Não é tanta papelada assim, não. Na verdade, a gente... porque a gente já tem 18 anos aí de estrada, né? Mas a gente tem uma contadora, e essa contadora, ela cuida especificamente das nossas notas fiscais e tal, mas mesmo assim quem emite somos nós. Ela faz aí essa vistoria de como é que a empresa está nos órgãos públicos, se está devendo alguma coisa, se não está, se tem sim aberto, se tem o imposto do... Esqueci, o IPTU aberto, enfim, ela faz essas investigações para ver se está tudo ok e cuida dessa parte mais burocrática dentro aí dos órgãos públicos. E, assim, internamente, é a gente com a gente mesmo. A gente tem um quartinho aqui na nossa casa, eu e André, que a gente deixa toda a papelada da Fiandeiros, contratos, tudo a gente faz por aqui. Tudo a gente organiza e administra por aqui.
Coisa boa, Dani. Foi muito boa a conversa de hoje. Ninguém tem mais nada para perguntar. Patrícia falou aqui em Portugal chama-se contabilista. Parabéns, então. Milena quer falar alguma coisa? Gente, eu ia só pedir que vocês aproveitem para curtir e compartilhar esse vídeo. Ele provavelmente vai entrar no ar daqui a 2, 3 semanas. Calma, eu sempre me confundo no calendário. Mas entre 2 e 3 semanas, esse vídeo vai estar no ar no canal da Extensão e Cultura, o FPE, no YouTube. E aí a gente está tentando compilar lá todos os vídeos, porque a gente acha que a conversa com vocês já serve de um curso de iniciação à produção cultural, hein? Eu só digo o que eu acho. Massa, legal. Minha gente, foi um prazer, viu? Quando quiserem, estamos aqui, compartilhar a experiência. Eu adoro tanto ouvir a experiência dos outros, quanto também conversar sobre aí a estrada. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, Milena, obrigada, Danilo, obrigada a todo mundo. E vamos em frente. Obrigada a você, Dani, por se disponibilizar e falar tanta coisa importante aqui para a gente. Principalmente sobre teatro de grupo, que está no coração. Então é isso, minha gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Dani. E é isso. Mais um Papos Produtivos.